gente, com todos, né, os conselhos, enfim, todo o procedimento democrático, a gente coloca, né, em discussão, até para não constranger também nenhum conselheiro, todos têm seu maior, né, interesse em participar, em ajudar, e a gente coloca né, em votação aí e se extrai, né, esses dois representantes aí, eu acho que como vem se fazendo ao longo das outras, né, eleições, outros procedimentos. Nesse sentido, então, eu vou fazer, começo a leitura aqui dos votos e peço que todos, então, deliberem em votem em dois candidatos. Nós temos Andréia, Fernanda e Paulo Renato. Então, eu vou começar a fazer a leitura e peço que votem em dois candidatos. O Maicon, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como vota, acho que só libera ele para nós, que ele vai fazer um... Maicon. Boa tarde, secretário. Boa tarde, conselheiros. O voto vai para André Loguercio Urgues e Secretaria Municipal da Saúde, Fernanda. Feito. Obrigado, então, Maicon. Na sequência, a gente tem... O Rafael, que está representando o DMLU. Rafael, representa o DMLU. Pode falar. Mas o Renê está aí, não, o René. O René está aí? Sim, desculpa. Mas está como o Rafael ali, ó, de Lima. Está aparecendo o Rafael, mas é o Renê. Eu voto pela Andréa da URGS e também a Fernanda da Secretaria da Saúde. Perfeito, obrigado, Renê. Na sequência, pela saúde, né? Fernanda, por favor, se manifeste. Estamos me ouvindo? Está me ouvindo? Sim. Ok. Então, eu me abstenho da votação por participar, tanto eu quanto a Andréia e o Paulo Renato. Sim. Obrigado, Fernanda. Cláudia, do IBAMA, aqui presente. Pulou a Luana. É que não está aqui. Luana. Tem mais a Luana do Gabinete do Prefeito. Aqui eu já volto ali em cima na lista. Cláudia. André e Fernanda. André e Fernanda. Perfeito. Obrigado, Cláudia. A Luana, então, só representando o GT que está presente aqui. Luana. Só te liberar aí, então, o microfone. Luana, tá aí? Estamos liberando o teu som, mas está bloqueado aí então o microfone. Luana. Tá com um probleminha, acho que é um probleminha técnico, a gente volta na sequência então a Luana. A gente tem o Paulo Renato presente aqui. Como vota? Agora sim. Eu estou vendo pela aqui em cima, mas falando lá embaixo. Eu até pensei em me abster, mas eu acho que tem que exercer o meu direito ao voto. Voto em mim. Tá bem. Obrigado, 2 votos? E o segundo voto? É obrigatório o segundo voto? Sim, ou pode se abster do segundo voto. Então, eu me abstenho no segundo voto. Na sequência, a gente tem a Andréia. Como vota, Andréia? Eu vou exercer o meu direito de voto, então voto na representação da URGS, né? Sou eu, e Fernanda da Secretaria Municipal da Saúde. Obrigado, Andréia.
Na sequência, então, aqui a gente tem pela UAMPA o José Paulo Barros, como vota? Acho que está como Barros. Isso, vamos liberar aqui, Barros. Libera teu som. Agora sim, o secretário está me ouvindo? Sim, estamos me ouvindo. Eu voto no Paulo Renato e no segundo voto eu me abstenho. Obrigado. Por favor, pela OAB, a gente tem a Alessandra aqui presente. Alessandra Lima, isso. Como vota, Alessandra? Boa tarde, secretário, demais conselheiros. O AB vota pela URGS e SMS. Obrigado. Alessandra. A Luana, desculpa. Vamos já, a Luana, vamos fazer a leitura. Ela fez a manifestação por escrito ali, mas como a gente está fazendo o oral, tenta liberar o microfone dela ali, só para ficar gravado aqui. Luana, como vota? Você está com probleminha no microfone. Está com problema no microfone, mas está com som agora, Luana. Luana? Não ouvimos a Luana. De qualquer forma, ela consignou o voto dela aqui no chat. Em tempo, Luana nos vota na Fernanda e na André, se porventura a gente conseguir estabelecer. Na sequência, a gente tem o Jair, perdão, pela CUT, a Eliandra. Eliandra, representando a CUT, como vota. Estamos liberando aqui, Eliandra, só teu microfone. Tem que liberar o teu som aí. Oi, liberou agora. Eu voto no Paulo Renato e na Andréa Loguercio. Obrigado, Eliandra. Jair Kritschke, aqui presente. Vamos ver. Liberar o Jair. Não localizou com o Jair ali. O José Renato Barcelos. O José Renato está aí, então. Acho que tem alguém lá que vai editar o José Renato. Vamos ver. Interessante quanto o pessoal vai localizando, é que é importante a gente tem a opção renomear ali, sempre colocar o nome e a entidade que representa, que vai ser mais fácil a localização. Porque às vezes a gente tem alguma dificuldade por botar um outro nome, né, uma abreviatura, e aí a gente não consegue localizar. Mas, enfim, não estão presentes, então, aqui o José Renato Barcelos e o Jair, nem o Jair Frick. Então, pelo CREA não tem nenhum representante. Pela FIERG está o Luiz Francisco. Luiz Francisco, por favor, como vota? Andréia, Fernanda e Paulo Renato, duas indicações. O Luiz Francisco vai ter que liberar o som. Boa tarde, secretário. Voto na Andréia e na Fernanda. Obrigado, Luiz Francisco. Júlio Quadros, do AP. Alô. Estamos me ouvindo? Sim. Eu conheço o Renato porque nós trabalhamos juntos na época da Corsã do saneamento, no Renato. Eu voto no Renato. E segundo voto? Eu não conheço demais, me desculpem, né? Mas... Tem? Tá bem. Se abstém com relação ao demais. Kátia, pelo Instituto Augusto Carneiro. Como que é o outro nome? K-A-T-I-A. Vamos ver, mas a Kátia, ela estava aqui. Vamos localizar se tá. Kátia está presente, Kátia? A gente não localizou aqui na pesquisa. Não. Tem a Cláudia Maria Vasconcelos como suplente? Ali. Não, bom, Cláudia Adriano da Souza Campos, não. Cláudia Maria Vasconcelos é suplente, está presente? Não, né? Não está presente. E o Thiago, pela Associação Toda a Vida? Como vota, Thiago? Eu voto na Andréa Lugersi, no segundo cargo nós nos abstemos.
Bem, obrigado. Tiago, eu consulto se porventura alguém não votou, que esteja presente. Alguém não votou. Eduardo da Ama Guaíba. Mas não tem essa representação. Aonde? Ama Guaíba. Aqui, ó. Tá aqui. Desculpa. Eduardo, então vamos liberar ali o microfone do Eduardo. Olá, me ouvem? Ouvimos, sim. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria registrar aqui a nossa discordância com a metodologia da votação. Acreditamos que favorece determinadas candidaturas em detrimento de outras. Registrado isso, voto no Paulo Renato, da HPAN, e me abstenho da segunda votação. Tá bem, obrigado, Eduardo. Então, enquanto o pessoal faz aqui a contagem dos votos para nós, eu já compartilho aqui com vocês. Todos votaram, naturalmente. Vamos. Temos duas contagens aqui para ver se confere. Aí? Tá. 5. Andréia quantos? Então, 9 votos, então, para a Andréia. Fernanda, 7 votos. E 5 votos para o Renato e 6 abstenções. Repetindo, Andréia, 9 votos. Fernanda, 7 votos. Paulo, Renato, 5 votos e 6 abstenções no total. Sendo assim, traímos as 2 representantes no Comitê Executivo, na figura da conselheira Andréia Luguercio, representando a URGS, e a conselheira Fernanda Corrêa, representando a Secretaria da Saúde. André, isso. Faltou o voto de quem? Desculpa. Ele votou nele mesmo. Vamos retomar aqui. Faltou o voto do Movimento de Justiça. Sim, não, a gente incluiu. Foi esse o último voto, né? Não, eu já ia que não estava nem José. Recontando. Tá. A do movimento, eles nos chamaram a atenção que o Movimento de Justiça e Direitos Humanos, mas eles não estavam presentes, nem o Jair e nem o suplente. Nem o José Renato Barcelos. Exatamente. Eles entraram posteriormente? Eles consultaram e encontraram. Sim, perfeito. Pergunta para eles se eles estavam antes de Se vocês estão, né? Agora eu faço a consulta, gente. Naturalmente, eu abri a votação, consultei se faltava algum voto, dei a oportunidade para se manifestar, se porventura não estiveram presente. Houve a manifestação de um que não fez a votação, a gente abriu a votação para essa pessoa, encerramos a votação e fizemos a contagem dos votos. Então, é nesse sentido que a gente extraiu este resultado lido agora. Andréia, 9 votos, Fernanda, 7 votos, Paulo Renato, 5 votos e 6 abstenções. Então, nesse sentido, a gente, com as representações eleitas, a gente passa o item ponto 3 da pauta, só como uma forma de lembrete, né, para a composição do GT das câmaras técnicas. Oi? Pode. Gente, a gente já havia tratado desse assunto anteriormente em outras reuniões, para que a gente formasse um grupo, né, de trabalho ou uma comissão para que tratasse das câmaras técnicas, tá?
A gente tinha pedido que encaminhassem o seu interesse via e-mail e a gente tinha estipulado um prazo na época para ver se alguém demonstrava interesse. Nós, do Conselho, não recebemos nenhuma pessoa interessada em fazer parte dessa comissão. Então, voltamos aqui na presente data, solicitando aos demais que quem tiver interesse de compor as câmaras técnicas, para a gente fazer um grupo de trabalho, para a gente dar andamento a elas, por favor, se inscrevam por e-mail, tá? Mandem o seu interesse para que a gente registre. A gente vai dar estipular um prazo de 15 dias para que as pessoas se manifestem, tá? Então, a gente conta com a colaboração de vocês. Se alguém tiver interesse em si, por favor, já pode se manifestar também. Thiago, com a questão de ordem. Thiago. Presidente, o conselheiro Ivo do CREA, na gestão passada, fez uma apresentação, que imagino que esteja em posse da presidência, sobre quais eram as câmaras técnicas e quem desejaria compô-las, não é? A minha sugestão é que se forme esse grupo, faça novamente essa apresentação, se aproveite essa apresentação na próxima reunião e abra a possibilidade das inscrições das entidades interessadas em compor as respectivas câmaras técnicas, não é? Acredito que, a princípio, nós tenhamos que eleger quais são as câmaras prioritárias, que são importantes para estar em funcionamento nesse primeiro momento, e, dependendo da necessidade do plenário, compondo outras, né, que eventualmente se façam necessárias durante os trabalhos do Conselho. Então, toda a vida se coloca à disposição para participar desse grupo de trabalho para a reorganização das câmaras técnicas. Obrigado. Obrigado. A Andréia. Ali, só um pouquinho, não. A Andréia pediu a palavra. Só não ficou claro para mim, Gabriele, exatamente essa questão, porque o Thiago complementou ali no final, em novembro, o Ivo fez essa apresentação no Conselho, né, sobre o estudo que tinha sido feito pelas câmaras técnicas, chegou a apresentar a questão em cima da resolução 1/2013, se algum conselheiro quiser acompanhar, né, qual é a normativa. Então, existe a resolução 1/2013 do Conselho, que elenca 5 câmaras técnicas, e nós montamos uma comissão o ano passado, do qual fez parte o CREA, a URGS, a OAB, eu acho que, não me lembro se é Toda a Vida, se a Lígia estava junto, ou se a Kátia, mas mais algumas pessoas, né? Isso está nos relatos das reuniões do ano passado. E, ao final, a gente chegou à conclusão de que se funcionaria com essas 5 câmaras técnicas, né? Existe esse material do Ivo, eu tenho esse material também guardado, imagino que a presidência tenha o material guardado, e que se faria a indicação das câmaras técnicas, que as entidades, então, indicariam do seu interesse em participar de cada uma dessas 5 câmaras técnicas, lembrando que poderiam participar as entidades com os conselheiros que fazem parte da plenária ou com outras pessoas, porque a participação nas câmaras técnicas, elas são pela entidade, não nominal, né? Claro, como já estava no final do mandato, na verdade, era em novembro, acabou que a grande maioria, eu acho, das entidades não se manifestou em relação a indicar representantes nas câmaras técnicas. Então, para a gente não voltar, né, a fazer um retrabalho em cima de um trabalho que o Ivo fez pelo CREA brilhantemente, né? Eu acho que a gente poderia, sim, recuperar esse material, apresentar 5 câmaras. Ele tinha feito até um PowerPoint apresentando do que tratava cada uma das 5 câmaras, e aí para que cada uma das entidades presentes, né, se manifestasse em relação a qual câmara quer participar e fizesse indicativo dos nomes. Era isso. Obrigado, Andréia, pela manifestação. Então, nesse sentido, o conselheiro Barros, que é uma questão de ordem, conselheiro Barros, libera para o Barros, ali, Barros. Pode deixar que eu libero. Pronto, Barros. Pode liberar o teu som aí. Tá. Não, é que
eu não estou no chat, então eu não sei qual é a sistemática que eu estou tentando. Levantei a mão, eu apertei ali, eu estou tentando falar desde a segunda votação. Eu queria dizer, agora já passou inclusive, é que o Renato Barcelos, ele estava desde o início na reunião. Eles, assim como o senhor, como outros, tiveram um problema momentâneo e bem na hora da votação ali da segunda pauta, ele estava fora. Deu um problema, então, mas ele estava desde o início da reunião. Então, se cada vez que der problema, nós vamos bem na hora da votação, acho que aí ele saiu prejudicado nessa aí em votação. Mas, enfim, eu só queria saber como é que se faz, eu não estou no chat, para poder falar, porque eu estou apertando aqui, levantando a mão, faz desde aquele momento. Sim, naturalmente. Eu não sei se o senhor está com algum problema técnico com o chat, porque ele está disponível. Não, eu estou com um problema técnico e eu não vou poder entrar no chat. Então, eu estou participando da reunião aqui pelo celular, pelo vídeo. Perfeito, perfeito, porque na verdade o nosso canal de diálogo ali, da inscrição, todos têm um momento, a oportunidade de fala, mas vai ser naturalmente o chat, né? Eu vou tentar identificar essa questão da mãozinha aqui também, eu acho que é uma oportunidade. Essa aqui, ela fica sempre aberta, enfim. Sugiro que a gente consiga aí tentar trabalhar, pelo menos nas próximas reuniões, aí a questão do chat, porque aí todos têm a oportunidade de levantar alguma questão de ordem, enfim, fazer algum questionamento e a gente poder oportunizar a fala de todos os conselheiros. Bom, com relação ao problema do Paulo Renato, ele manifestou ali o voto dele. Eu imagino que não pelo resultado que se tem, não vai mudar, né? Não, foi o Renato Barcelos que não pôde votar. Foi o Renato Barcelos. Sim. Então, né, independente disso, não, né, a votação, um voto não altera o resultado final da votação, não vejo como primordial, mas eu consulto o Renato, então, qual era o seu voto para que fique consignado. Renato Barcelos. Vamos tentar esse Renato. Nós estamos perdidos com os Renatos aqui. Tem Renato para tudo que é lá. Renato. Aquele ali, o Renato. É o primeiro. Renato, tem que liberar o teu som aí. Alô. Oi. Estamos te ouvindo. Finalmente. Secretário, bom, para começar, eu fui vítima de um problema de conexão, sinceramente. Né? Acho que tudo bem, é o sistema que nós precisamos usar, mas é muito complicado para quem quer se manifestar, para quem quer votar, ser travado por um problema desse. Pelo amor de Deus, eu estava aqui toda hora querendo, né, me manifestar e, na realidade, fiquei impedido. Eu quero que consigne o meu voto, já me manifestei pelo chat no Paulo Renato, e também tinha uma questão de ordem que foi colocada antes da votação. Peço que reconsiderem, né? Por favor, porque senão vamos ser prejudicados. Desculpe o desabafo aí, mas a gente fica indignado com isso. Sim, desculpa. O Paulo Renato, ele consignou o voto no Paulo Renato, então no resultado final a gente tem 9 votos para o André, 7 votos para a Fernanda e 6 votos para o Paulo Renato, 6 abstenções, mantendo o resultado final. De fato é bem desafiador, né, o momento, a situação muito atípica aí, a gente está nos esforçando todos a se, né, reinventar e tentar superar essas dificuldades para a gente ter as continuidades, né, das nossas reuniões aí, fazer as comunicações. É importante a gente dar continuidade, né? Eu acho que sim, vão ter algumas dificuldades, não há dúvida com relação a isso, mas vamos tentando ir superando elas, né, a cada dia, aí, a cada semana, a cada reunião. Não há dúvida que a gente vai ter mais familiaridade com a ferramenta e conseguir, na medida do possível, ir trabalhando essas questões. Oi? Desculpa.
Opa, desculpa, meu microfone me bloquearam. Na sequência, a gente tem aqui as apresentações. Seria a apresentação do viveiro municipal, depois dos terrários urbanos, e depois a apresentação, a indicação ali para o representante nos fóruns do Conselho, e a questão das atividades remotas. O Alex, acho que está com algum probleminha também, vamos ver, ele votou. Renato, questão de ordem. Vamos lá. Renato. Alô? Estão me ouvindo bem? Sim. Secretário, bom, a questão é a seguinte, a gente entende que há compreensão, né, do problema dos meios eletrônicos, mas o problema é que eu tinha uma questão de ordem também que eu queria que fosse examinada antes da votação, e infelizmente ela ficou inviabilizada. Obviamente que agora a votação já aconteceu, mas o que eu queria ter consignado era o seguinte, que não obstante as ponderações que a candidata Fernanda fez com relação à questão da pandemia, que eu acho que são pertinentes, não há uma incompatibilidade de dois órgãos públicos constarem, ou seja, duas representações constarem no mesmo âmbito, como comitê executivo, que eu acho que é uma instância muito importante. Quais são as incompatibilidades? É aquelas arroladas no artigo 7 do regulamento, ou seja, da lei complementar que regula o comando. Há, sobretudo, ali a formulação de políticas públicas municipais, há, inclusive, deliberações sobre punições e penalidades administrativas, que eu acho que recomendam frontalmente que não se tenha uma maioria de votos, né, na representação. Bom, como o secretário já faz parte da presidência, eu entendo que não era adequado termos dois órgãos, né, com a mesma orientação em termos, né, de votação. Era isso que eu queria ter consignado. E também preciso consignar o seguinte, uma questão de ordem com relação à pauta. Nós estamos indo, pelo que eu verifiquei aqui, para o exame do ponto número 13, é isso? Ponto número 4. Então, secretário, tem um problema que se impõe, eu submeto a apreciação da presidência e também dos colegas conselheiros, que não sei, o movimento de justiça e direitos humanos ficou um pouco estupefato com um e-mail que foi enviado colocando a questão do fundo municipal, né? De defesa do meio ambiente, ou seja, direcionando as rubricas e estabelecendo inclusive uma tabela de direcionamento desses valores, dessas rubricas. Enfim, eu acho que seria interessante nós discutirmos isso em algum momento aqui, agora ainda, né, invertendo a pauta. Estou propondo exatamente uma inversão de pauta para que esse problema seja examinado com preferência dos outros itens. Porque me parece, né, que é claro que o Conselho tem que se manifestar sobre o direcionamento das rubricas, né, em que pese existir uma resolução que, inclusive, é bem recente, que tratou daquele preparo do material que foi feito no ano passado, inclusive a conselheira Andréia relatou, em termos de direcionamento dos percentuais para o fundo, para o uso do fundo, que eu acho que é importante que se clareie que não é suficiente a ciência dos conselheiros com relação à utilização dos recursos do fundo. O Conselho tem que se manifestar soberanamente, de acordo com o regramento regimental, inclusive legal também, com relação ao direcionamento. Então, eu quero que essa questão seja, em primeiro lugar, consignada na nossa oposição a qualquer tipo de encaminhamento no sentido de uma ciência, simplesmente, sem que o Conselho se manifeste claramente sobre o direcionamento. Em segundo lugar, eu quero que seja esclarecida essa questão. Quer dizer, foi nos enviado um e-mail, houve uma manifestação, inclusive, da conselheira Andréia, no sentido da necessidade de que o Conselho se manifeste sobre esse ponto, e eu preciso que o senhor nos esclareça isso para que a gente possa examinar mais a fundo. Em princípio, seria isso. Eu peço a inversão de pauta, então. Obrigado, Renato. Acho que a gente insere agora o comitê executivo formado, né? Podemos inserir na próxima reunião já a discussão
com relação ao fundo, naturalmente a gente vai fazer a explicação com relação à utilização dos recursos, conforme prevê regimentalmente, né, todos os dispositivos legais ali. O Conselho aprovou no início do ano as diretrizes, e estando dentro daqueles, né, percentuais daquelas diretrizes estabelecidas, a administração, né, pode fazer, né, o manejo dos recursos e comunicar naturalmente, conforme prevê, né, o regulamento, o regimento, comunicar aos membros desse conselho que, né, um determinado recurso foi aplicado para tal finalidade, naturalmente tem que ter a aprovação desse conselho nos moldes daquilo que a gente aprovou, né, nas diretrizes, estando dentro daqueles limites ali, fica a administração autorizar. E a gente pode, na próxima reunião, aí, trazer um pouco mais da explicação de como é que está se dando. Enfim, acho interessante todos terem conhecimento, enfim, que não há nada a ser, né, escondido. Ou, né, estamos aqui para prestar os esclarecimentos e o faremos com o maior prazer. Então, na próxima reunião, acho que a gente encaminha essa apresentação aí com relação ao fundo. Por favor, tá, vamos... lembrando que a Gabi não se trata de uma inversão de pauta, né, nesse caso de hoje, porque o assunto não está na pauta, né, mas na próxima reunião a gente tem condição de inserir. Por favor, a Andréia tem uma questão de ordem. Sim, secretário, foi bom o Renato tocar nesse assunto, porque eu realmente queria trazer, eu cheguei inclusive depois daquele e-mail, mandei um e-mail e falei com a Gabriele, né, porque eu acho que a questão do fundo, ela é extremamente importante, né, e a gente aprovou a resolução, que as diretrizes para 2020, elas foram aprovadas na reunião de 28 de novembro, se algum conselheiro quiser recuperar os seus materiais de memória, né? Elas foram aprovadas na reunião do 28 de novembro, e eu fiquei com várias dúvidas, né, a respeito dessa nova planilha que veio com algumas diferenças em relação à planilha. Em tese, nós deveríamos ter um CT, né, uma Câmara Técnica específica para o fundo, e essa é uma preocupação, porque a gente não tem a Câmara Técnica e a gente tem feito tudo pela plenária, mas eu gostaria de já, assim, tocando neste assunto, né, propor que se forme uma comissão plenária, para além do comitê executivo, né, que se forme uma comissão da plenária com representação da sociedade civil, né, e com representação governamental, para que a gente trabalhe um pouco melhor essa questão do fundo, até que se tenha, então, a Câmara Técnica específica do fundo, até porque a Câmara Técnica do fundo, ela tem uma legislação específica, né? Ela tem uma regulamentação específica, porque eu entendo que a Prefeitura está dentro de um ano atípico, que precisa dispor de alguns recursos, que precisa fazer o andamento daquelas diretrizes, mas o próprio e-mail que veio da assessoria técnica, ela lembra essa questão da responsabilidade nossa, né, como participantes do Coman, em relação aos recursos do fundo. Então, a minha proposta é que a gente monte uma comissão, nem que seja temporária, né, de uma Câmara Técnica temporária com alguns conselheiros que estejam na plenária, né, para se tratar dessa questão do recurso do fundo. Assim, eu acho que isso traz, inclusive, maior segurança, né, para o próprio gestor, no caso do presidente do Coman, que é o senhor, em relação ao acompanhamento pela sociedade civil, a que todo mundo esteja entendendo, porque eu preciso confessar que eu tive que pegar as planilhas anteriores e refazer uma série de contas e cálculos dos percentuais e tudo mais, e não foi uma tarefa fácil para fazer em 2 dias, né? Então, eu vou ser solidária ali à manifestação do Renato, embora entenda que não esteja na pauta, né? Para que a gente, excepcionalmente, então, tire uma comissão aqui para tratar, e que daí, na reunião de agosto, a gente traga essa questão dos recursos do fundo. Era isso a minha manifestação. Obrigado, conselheira Andréia. Thiago, tem uma questão de ordem.
Ali, ó, Thiago tá aqui. Thiago, Renato, para eles não acharem que não está dando. Presidente, sobre a questão, o nosso regimento, no seu artigo 17, parágrafo 1, prevê a possibilidade de inclusão de pauta a pedido de qualquer conselheiro, desde que aprovado pelo plenário. Não há problema em incluir pauta no decorrer da reunião. Sobre a questão específica do fundo, nós recebemos esse e-mail também, me debrucei sobre essa questão. E ficou uma pergunta, até que ponto a cidade está sob vigência de um decreto de calamidade pública em razão da pandemia? E a nossa preocupação é até que ponto os serviços que são pagos com dinheiro do fundo estão sendo afetados por esse decreto. E como bem disse a própria conselheira Andréa Luguércio, nós vimos que há realmente diferenças entre a aplicabilidade do ano passado para esta que nos foi passada. É um assunto de total relevância, o conselho que faz o controle social desse fundo. Então, eu acompanho a conselheira Andréa para que se faça uma comissão para que se estude isso e que na próxima reunião nós possamos ter da parte do financeiro da ESMAN um relatório sobre o impacto do decreto de calamidade na aplicabilidade do fundo e como está sendo feita o pagamento dessas rúbricas. E que possa também, já na próxima reunião, nós também já elegermos, não é, a Câmara Técnica do Fundo para fazer o acompanhamento tal como. Infelizmente, na gestão passada, a Câmara Técnica do Fundo não se reuniu, nós fizemos um controle que não foi satisfatório, para mim, pelo menos, que estava no Conselho naquela altura, e acho que nós não devemos repetir esse erro nesta gestão. É de suma importância que a Câmara Técnica do Fundo esteja reunida e que nós possamos dimensionar também até que ponto essa pandemia vai afetar as políticas públicas que são feitas pela Prefeitura ao que toca ao meio ambiente. Obrigado pela palavra, presidente. Obrigado. Thiago, a gente tem Paulo Renato. Paulo Renato. Tá. Então, aonde que está o Paulo Renato? Sim. O Renato tem uma questão de ordem, depois tem o Renato também. Não, lá. Ops. Não, calma, está aqui. O Paulo, pode Alô. Estão te ouvindo? Agora está ouvindo? Sim. Ok. Não, eu quero reforçar a argumentação dos conselheiros que me precederam. Eu não quis precipitar alguma discussão em relação ao fundo, porque realmente estava recém-chegando. Eu tive a mesma estranheza quando recebi a planilha, mas que dinheiro é esse? Que aplicação é essa? Sem explicação nenhuma. Claro que estou chegando, eu poderia ter me informado mais, não posso dizer que desconheço a legislação, mas eu acho que o conselheiro que recém está chegando poderia ser um pouco melhor recepcionado sobre algumas questões, né? E ter colocado para a gente pegar o contexto. Agora, se os próprios conselheiros que estão há mais tempo, a Andréa está há 10 anos, levantou todo aquele questionamento, o Thiago também, o advogado o Renato Barcelos também, eu acho que a gente tem que segurar a aplicação dos recursos desse fundo, por uma questão de cautela, né? O próprio Thiago disse que o próprio conselho, a Câmara Técnica do Fundo não funcionou, não avalizou isso, então o Conselho não está avalizando a aplicação de recursos, né? Eu estou fora dessa questão, enquanto não houver uma apropriação melhor de parte do Conselho sobre a aplicação desse recurso. Obrigado, Paulo. O Renato. Agora o Renato. Será que é esse? É. Renato. Alô, sim, na escuta? Ok. Sim. Em primeiro lugar, só um esclarecimento. Não é, na realidade, uma inversão de pauta, eu me expressei mal. É uma questão de ordem, porque esse assunto não está pautado na pauta que nos foi enviada, secretário. Então, já começa por aí, né? Agora, há uma questão importante que nós temos que ter muito cuidado com isso, sobretudo porque estamos investidos de uma função pública, né? Nós, todos os conselheiros, com relação ao déficit democrático. Nós não podemos descuidar de uma análise mais apropriada e mais demorada desta matéria. Por quê? Porque o que foi aprovado no ano passado foram as diretrizes de aplicação segundo os percentuais, né, pelo que nós entendemos,
que seriam suportados pelo conjunto do FUNPROAM, né? Agora, a efetiva aplicação disso, como isso vai se dar do ponto de vista prático, as prioridades vão ser estabelecidas, obviamente vão ter que ser deliberadas e examinadas com cautela pelos conselheiros. É o primeiro ponto. O segundo ponto, eu queria um esclarecimento da Andréia, que é com relação à Câmara Técnica do Fundo. Na realidade, são 5 câmaras técnicas, né? E pelo que me consta, a Câmara Técnica do Fundo é permanente, inclusive um fundamento regimental e resolutivo para isso, né? Isso está diretamente ligado ao terceiro ponto que eu quero colocar, que é o seguinte: eu acho que o terceiro ponto da pauta, ele traz um problema seríssimo que nós temos que resolver. Eu queria saber qual é a função do GT para dar continuidade às câmaras técnicas. Na minha opinião, esse GT tem que ser extinto, e o que nós temos que tratar é da ativação efetiva das câmaras técnicas, que são o domínio, o ambiente regimentalmente fundamentado para que a gente delibere sobre questões dessa natureza e de outras também. Então, é nesse sentido que eu pedi a inversão de pauta. Eu acho que nós temos que examinar isso com cautela, né? As diretrizes foram lançadas com os percentuais estabelecidos pelo grupo de trabalho que se dedicou a isso. Agora, daí até se efetivar a aplicação do ponto de vista concreto, vai uma distância muito grande. E que a gente ative imediatamente, né? E a Câmara Técnica está prevista aqui, inclusive com reuniões na segunda quinta de cada mês, pelo que eu vi, né? Está no site da Secretaria, né? Para que ela já delibere imediatamente sobre essas questões. E também, eu acho, sinceramente, que essa pauta me permite, dentro da minha questão de ordem, ela está carregada demais para essa reunião. Nós, em 2 horas, não podemos examinar com precisão, com adequação e com a cautela que esses assuntos merecem, 8, 7 pontos de pauta. É impossível isso. Então, eu proponho que se faça também, além de desses esclarecimentos que eu solicitei, uma cisão da pauta. Nós examinamos agora como ponto próximo, né, o item número 6 da pauta, que é a eleição de um representante e um suplente para compor o Fórum dos Conselhos, e a partir daí se sim da pauta, que já estamos estourando o tempo regulamentar, e que se trate desses assuntos, então, nas próximas reuniões. Obrigado, conselheiro Renato. Lembrando, naturalmente, que a gente, a partir de hoje, extraindo, né, o nosso comitê executivo, vai ter condição de pautar a apresentação com relação à aplicação dos recursos. Não há nenhuma irregularidade cometida pela administração. Há, sim, a aprovação, né, das diretrizes, que é a competência deste conselho. No momento da aprovação foi amplamente debatido, discutido, e a partir dessa aprovação o poder público, né, dentro daqueles limites previamente estabelecidos, tem condição de aplicar esses recursos, e conforme prevê, né, o regimento interno desse conselho, deve ser comunicado o conselho com a devida aplicação, não necessariamente havendo a necessidade de se aprovar, né, novamente, estando dentro daqueles parâmetros, porque há um momento de aprovação. Eu sugiro, né, como é para melhor entendimento de todos, que o nosso financeiro faça essa apresentação, enfim, para dar conhecimento um pouco e que demonstrar para vocês que está tudo dentro daquilo que é aplicado, dentro das diretrizes, todos terem mais segurança com relação. Imagino que seja a necessidade, o entendimento de todos, né? Todos querem compreender aqui no plenário com relação à aplicação dos recursos, né? Trocou, enfim, alguns nomes, e que a gente faça a apresentação, então, e que após a apresentação, após a explicação, a gente, inclusive, delibere com relação à criação de uma comissão, né, específica, se porventura ficar algum ponto específico a ser elucidado. Acho que fica mais claro que a gente consiga extrair essa comissão, então, a partir dessa primeira apresentação, né? Nós fizemos, né, uma primeira reunião no mês passado, onde iniciamos o nosso formato de deliberação remota, né? A partir daquela reunião, a gente traçou alguns pontos que seriam objeto dessa pauta. Nós não tínhamos ainda eleito o comitê executivo, então, nesse sentido, a gente trouxe alguma pauta proposta, conforme havíamos se comprometido na reunião passada.
conforme foi encaminhado via e-mail pelos próprios conselheiros. Exatamente, conforme a proposição dos próprios conselheiros, na verdade, até esses assuntos, por exemplo, viveiro municipal, foi uma proposta demandada. Nós temos, os terrários também, nós temos convidados externos aqui para assistir, inclusive, a apresentação do viveiro municipal. Então, eu vou dar continuidade na pauta, no item 4 da pauta, e se porventura a gente... Acho que alguém compartilhou um pouco ali a tela. Oi? Eu acho que alguém compartilhou aqui a tela, Renato, não sei. Compartilhou... Quer tirar, só? Não, um pouquinho. Eu acho que o Renato está com a tela compartilhada aí, está com cuidado com a tua tela aí, não vai mostrar. Está com a tela do teu computador aí compartilhada, tu consegue descompartilhar? Eu não sei como é que, eu não estou conseguindo. Você interrompeu, eu interrompi. Aí você vai compartilhar a sua. Daí não sei, entendeu o problema. Aqui não dá. Ele... Renato, eu vou tentar aqui derrubar o teu. E aí vou descompartilhar. Só um pouquinho, deu um chute aqui. Probleminhas do sistema. Meu Deus. Interromper. Isso, pronto. Felipe, tem que cuidar dessas tecnologias aí, quando eu vejo, a gente compartilha aí a tela, cada um com as suas particularidades. Então, acho que a gente segue na nossa pauta. Se porventura a gente avançar a hora, a gente tem 2 horas previstas de reunião, a gente posterga para a próxima reunião os itens restantes da pauta, né? Naturalmente que se pode propor a qualquer tempo aqui, conforme prevê o regimento, o Thiago bem lembrou, uma pauta diferente, a prerrogativa desse conselho, mas como a gente não tem a equipe financeira aqui junto para fazer a apresentação, poder fazer os esclarecimentos, acho que fica um pouco prejudicado, né? Eu sugeriria que a gente, na próxima reunião, pautasse esse como um primeiro ponto, né, da pauta aí, uma vez aprovado, então, pelo novo comitê executivo, de se colocar esse assunto em pauta, conforme prevê o nosso regimento, a gente traz essa explicação e o próprio comitê executivo também já pode, na reunião prévia, aí, fazer um contato aqui com a equipe e a gente levar para a próxima reunião todos os esclarecimentos com relação à aplicação dos recursos aí do Fundo Municipal e dar toda a transparência necessária aí que o Conselho merece. Nesse sentido, então, eu passo para o item 4 da pauta. A gente tem uma apresentação do Thiago, por favor, antes de a gente passar para... Só para aclarar, secretário, o que foi, nesse terceiro ponto de pauta sobre as câmaras técnicas, o que foi deliberado? Qual é a deliberação? A gente pediu... A gente vai trazer a apresentação na próxima reunião, como a André sugeriu, tá? É que realmente trocou o biênio, né? Então, alguns conselheiros não fazem mais parte, tá? Então, a gente traz novamente a apresentação e vocês, quem tiver interesse, ou se os mesmos anteriormente quiserem permanecer, se candidatem novamente para que a gente registre e dê andamento ao processo, tá, gente? Importante. Então, a partir da próxima reunião, já podemos reunir as câmaras técnicas na prática. A gente vai decidir o grupo de trabalho. As pessoas têm que se manifestar. Quem é que tem interesse de... Sim, mas o trabalho vai ter qual finalidade? Na verdade, eu acho mais interessante que a gente já tenha a inscrição para as câmeras técnicas, né? Olha, tem disponível. Na verdade, a gente vem tentando montar as câmeras técnicas, a gente tem um pouco de dificuldade porque o pessoal não se inscreve. Então, assim, quem tiver interesse vai poder integrar a câmara técnica, né? Então, assim, uma sugestão, secretário, uma sugestão é que eu acho que dá para disponibilizar aqui no chat a resolução de 2013 que trata sobre quais são as 5 câmaras técnicas e aí já deixar disponível para quem quiser baixar, ficar no seu computador e estudar essa resolução. A gente manda, assim, juntamente com a apresentação do Ivo, que ele apresentou da outra vez. Ótimo.
disponibilizando. Tem tudo isso, né, Gabi? Tu pode mandar, porque eu acho que a gente ganha exatamente tempo, assim. As entidades já vão se organizando com as 5 câmaras para ver em que câmaras elas querem participar com os indicativos, né? Porque como a gente já teve essa história da pandemia, a gente perdeu algumas reuniões do ano, né? Considerando que agora a vantagem do online, com todos os problemas da tecnologia de cair, de compartilhar a tela, pelo menos a gente tem quórum, né? Fazia muito tempo que 2 reuniões seguidas não tinha quórum, para quem já esteve aqui nos outros anos. Mas eu acho que, de repente, a gente faz isso. A Gabi manda o material, minha sugestão, e as entidades já se organizam com as suas nominatas de indicação, né? Aí, na reunião de agosto, a gente já tem a formação das câmaras técnicas, né? Porque o ano está andando. Também, não necessariamente precisa ser conselheiro, tá? A entidade pode indicar outra pessoa. Perfeito. Tá bem? Ótimo. Então, André, é isso. E a gente, na próxima, já forma, então, essas câmaras técnicas, né? Eu acho super válido aí. Tá bem, pessoal? Então, a gente passa ao item 4 da pauta, né? Respeitando, até temos alguns convidados externos. A gente tem aqui a presença hoje do arquiteto Alex, né? Coordenador aí das áreas verdes. Vai fazer um pouco o relato com relação aos processos todos envolvidos ali, os projetos no nosso viveiro municipal. Acho que é de conhecimento de todos que a gente vinha num processo de uma certa precariedade, né, com relação ao uso do viveiro municipal. Tiveram uma série de nuances, discussões feitas, acho que muito foi pautado, inclusive, antes até de eu assumir aqui a secretaria, foi pautado o assunto no Coman. A gente, desde que assumiu, vem junto com a equipe, o Alex, esse novo time aí, tentando construir algumas soluções, né? Um problema um pouco complexo, assim, que vem se arrastando por algumas gestões, né? O problema do viveiro municipal, mas com êxito conseguimos aprovar, inclusive aqui neste Conselho Municipal, a destinação de alguns recursos do Fundo Municipal para recuperar ali o viveiro municipal. Naturalmente, além das questões básicas ali, né, com relação à infraestrutura, também existe um planejamento que tem que ser colocado a cabo para, de fato, a gente ter retomar a operação do nosso viveiro municipal. A gente vem tomando algumas medidas, né, com relação a retomar o próprio plantio, né. Recentemente a gente teve a licitação aí também com recursos do Fundo Municipal, começamos a atuar de forma ativa, né, uma grande virada de chave daquilo que se tinha até então, né, da administração, a gente ir ser proativo, na verdade, começar a de fato retomar essas áreas verdes em Porto Alegre. Se conecta bastante, né, o projeto do plantio com a atividade do viveiro municipal. A gente criou um grupo aí também na secretaria com as mentes inteligentes aí de servidores muito preocupados, apaixonados pela cidade, que estão pensando e buscando solução e discutindo dentro da complexidade existente. Então a gente pediu aí a sugestão que veio deste conselho mesmo na reunião passada, né, e já de outras reuniões, de fazer um pouco da apresentação de como é que está, né, as questões do viveiro, os recursos, quais são as nossas, né, dificuldades internas. Vocês vejam que é tão difícil a gente, né, manejar, a estrutura da administração é bastante pesada, né, no seu dia a dia, para a gente poder fazer, de fato, as questões acontecerem, e a estrutura do viveiro mais afastado, com a dificuldade de servidores, com as dificuldades da administração, não é um serviço que a gente tem muitos desafios, assim, para, de fato, fazer a operação girar. Mas, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito comprometida e muito preocupada, e mesmo a equipe que conseguiu botar para a rua o projeto do plantio e vem com essa preocupação, né, com o meio ambiente aí de Porto Alegre, coordenado na figura do nosso arquiteto, coordenador Alex, que vai nos apresentar, então, hoje um pouquinho do trabalho aí, para que vocês estejam todos na mesma página, assim, que a gente, né, dos processos, dos nossos desafios aí que a gente vem vivendo. Alex, por favor, a palavra é contigo. Obrigado a todos pela oportunidade. Como o secretário já me apresentou, meu nome é Alex Souza, eu sou arquiteto, sou servidor efetivo na prefeitura
E atualmente eu ocupo o cargo de coordenador de áreas verdes desde o final de 2018. Como o secretário, né, já nos colocou, é sabido que o viveiro ele necessita de melhorias, né? A gente sabe hoje da situação que existe lá e que não é culpa dessa gestão da anterior, mas do sistema como um todo e da SMANS, né, da secretaria, que não atendeu com a devida importância às necessidades do viveiro, né, aquilo que a gente precisa. Mas a gente chegou nesse ponto, a gente chegou até aqui, e o que agora a gente se propõe é poder olhar para o futuro, é poder pensar, né, junto com a colaboração tanto dos gestores, dos colegas da secretaria, dos membros desse conselho e outras contribuições externas que venham a somar para qualificar e melhorar e achar alternativas viáveis para o viveiro, pensar no futuro, né? O que a gente quer em relação ao viveiro municipal. Então, eu tenho uma apresentação aqui que trata um pouco, até para aqueles que desconhecem o viveiro, a estrutura, onde fica, né? O viveiro municipal está localizado numa área de 200 hectares do Parque Saint-Hilaire, dos quais, desses 200 hectares, nós temos 57 hectares de produção efetiva. Né? O viveiro, lá na nossa lei orgânica, no inciso 1, né, a gente tem como finalidade o município desenvolver programas para manter e expandir a arborização, com as metas de implantar e manter o horto florestal, destinado à recuperação da flora e à produção das espécies diversas, destinadas à arborização dos logradouros públicos. Né? O plano diretor, isso desde 77, quando foi organizada a estrutura do viveiro, vem acontecendo em 2006, culminou com o plano diretor da arborização urbana, né? O qual é a nossa bíblia para conduzir, inclusive esse projeto do plantio que está sendo executado nesse momento. Aqui tem uma imagem, para quem não conhece a estrutura ali do viveiro, né? Do banco de sementes, um prédio que está inativo e que necessita ser reativado, né? Ou ativado com todo o potencial que ele tem para fomentar a produção e tudo mais dos próprios viveiristas que a gente tem no entorno. E uma estufa de germinação também, aqui quando ela foi implantada, e hoje a gente vai ver que ela está um pouco diferente. Né? As estufas que a gente tem com plantio das ornamentais, né? Tem um servidor que já se aposentou, que estava nesse momento. Também com relação aos servidores, né? Um quadro bastante maduro já de servidores e que então foram se aposentando e sempre diminuindo até que a gente chegasse no estágio atual, né? Aqui a gente vê aquela mesma estufa, ela está hoje nessa condição. Então, frente a todas essas dificuldades, é que a gente se propõe mesmo a olhar para o futuro e para isso contar com todos, né? Com a colaboração de todos. Então, foram estabelecidas algumas ações emergenciais. A primeira dessas ações foi a criação de um grupo de trabalho, né? E esse grupo de trabalho com o objetivo de reinventar o viveiro, garantindo a finalidade dele no cenário que hoje se encontra, né? E esse grupo de trabalho, então, é formado por técnicos da secretaria, alguns convidados externos, e aqui fica o convite para todos que queiram colaborar nessa construção de poder também participar de algumas reuniões, integrar para nos ajudar nessa missão, né, de recuperar o viveiro. E a gente tem, nesse grupo de trabalho, um prazo, né, uma força, principalmente assim, fazer uma força-tarefa para a gente salvar as mudas viáveis e as mudas raras até o final desse mês de agosto. E enquanto o grupo vai trabalhando, a gente ter um termo de referência para ter definido o funcionamento dele até dezembro desse ano. Então, as mudas existentes, a gente tem os técnicos ali do próprio grupo de trabalho, do pessoal da arborização que está utilizando algumas mudas, que fazer a seleção e o cuidado dessas mudas que a gente tem, mudas raras que a gente dispõe no viveiro, para que elas sejam salvaguardadas, né?
e também a destinação das mudas. Hoje nós temos em torno de 5.000 mudas que são viáveis para o plantio. E a gente tem o registro de preço, esse do plantio, como bem lembrou o Germano, a gente começa, então, com uma função mais ativa de fazer os plantios na cidade, e muitos desses plantios realizados com as mudas do viveiro, né? Espécies autóctones de Porto Alegre, espécies que a gente tem, não encontra em viveiros comerciais, né? Mas que a gente tem o fomento e a produção delas dentro do viveiro. Então, a gente tem trabalhado no registro de preço, selecionando mudas, isso é a equipe técnica da unidade de arborização. A Gabriela está aqui presente, a Priscila também está integrando muito a questão do viveiro. A gente vem trabalhando para utilizar as espécies que são possíveis e dar uma destinação, né, efetiva para elas nesse plantio, na rearborização aí em espaços da cidade. Então, também a doação das mudas ornamentais, existem muitas ações, tanto de educação ambiental, quanto pedidos e doações diversas para que a gente doe espécies ornamentais que são produzidas dentro do viveiro. Tem um ponto muito crítico ali no viveiro, e que a gente, eu desde 2018 venho acompanhando isso, a dificuldade que é para a gente dentro da gestão de conseguir fazer as coisas rodarem. Dificuldade por fazer projeto, dificuldade em ter o equipamento necessário, e nisso combina muito essa questão da energia elétrica, né? A energia elétrica, por um rompimento de um cabo de transmissão de alta tensão, a gente começou a tentar soluções próprias dentro da prefeitura para fazer a reativação dessa energia. A gente não conseguiu, mas isso foram tentativas diversas com várias secretarias, até que a gente, então, conseguiu contratar um projeto de alta tensão, também por dificuldade de ter na prefeitura quem fizesse o projeto. E aí todo mundo sabe o trâmite na gestão pública, né? Que a gente... não é fácil, gente, assim, só quem está na ponta mesmo atendendo e tentando de todas as formas conseguir os caminhos para obter as respostas é uma dificuldade grande. Mas a gente vai avançando e vai vencendo, e hoje a gente chegou num ponto que o projeto aprovado, foi dispensada a licitação, e a gente espera aí que nos próximos 60 dias, né, a gente está faltando da ordem de início. A ordem de início só tá esperando designar o fiscal, que não depende da nossa secretaria. A gente precisa de um engenheiro elétrico para poder fiscalizar junto com o nosso engenheiro civil essa obra. Assim que tiver a definição, e eu espero que até o início da próxima semana a gente possa dar a ordem de início, e a contar dessa ordem de início, a gente tem então 60 dias para ter a obra concluída, e aí finalmente a energia elétrica restabelecida no viveiro. Com a energia elétrica sendo restabelecida, a gente também tem o retorno da Guarda Municipal, que acabou saindo do posto da Guarda Municipal, e a reativação do alarme e também da rede de lógica e telefonia lá, porque tudo acaba dependendo da energia elétrica, né? Esperamos que nos próximos 60 dias a gente tenha. Nenhum problema existe com relação à energia e morte de muda, tá? As mudas, o sistema de abastecimento de água, os servidores, eles estão fazendo, né? A energia, principalmente para dar condições às pessoas que estão trabalhando lá, de ter uma geladeira, de ter acesso a condições básicas que a gente deve garantir. Nós temos infraestruturas, então, de produção, as estufas e também a parte da irrigação. Então, é uma das ações emergenciais. Recuperar a estufa existente, essa estufa inicial que eu mostrei, da foto do slide, para que a gente possa abrigar essas espécies raras a partir dessa seleção que vai ser feita até o final do mês de agosto. E a gente está trabalhando também no orçamento para recuperar essas estufas. Essa aqui a gente vai recuperar emergencialmente, né? Vai comprar o sombrite necessário, mas também dentro daquele trâmite que a gente está falando, que é a administração pública, e que tudo tem um rito, né? E que as coisas não acontecem no mesmo tempo que eu consigo aqui na minha casa resolver.
também, né, a gente precisa de uma definição do próprio grupo de trabalho, do que vai ser produzido, como vai ser produzido, para a gente ver como recupera todas as outras estufas existentes. Então, o emergencial é essa e o grupo de trabalho vai fazer as definições das próximas, né? A irrigação, da mesma forma, a gente tem o conserto da bomba que faz o sistema de irrigação, porque hoje a gente acaba dependendo do manual, né? O cara tem que ir lá, o servidor, abrir a torneira e deixar com que a água, então, passe pelos canos da irrigação. E também a gente tem um projeto de irrigação, né? À medida que a gente reforma a estufa, a gente também desenvolve um projeto de irrigação condizente a essa estrutura física. Nós temos as edificações, né? As edificações que são tanto a capatazia, onde ficam os funcionários, quanto a sede administrativa, que necessitam de reformas, necessitam de melhorias. Então, foi designado ali dentro da secretaria, nesse ano, que a gente tivesse projetos para recuperar essas edificações. Substituir telhado, fazer nova instalação elétrica, de lógica, recuperar as esquadrias que foram danificadas, o viveiro, assim como outras estruturas, mesmo antes da falta de energia, sofre com constante arrombamento e vandalismo e tudo mais. Então, a gente tem que recuperar essas estruturas. E para recuperar elas, a gente contou justamente com o auxílio de vocês aqui no plano de aplicação do FUNPROAMB, né? Para que a gente tivesse dinheiro disponível para poder fazer essas reformas necessárias. E a ideia é que a gente possa, então, pós o período eleitoral, estar com todos os projetos, orçamentos, especificações, termo de referência, tudo completo, a fim de licitar essas obras. Eu tinha dificuldades também com relação ao acesso, né? O acesso ali do viveiro, quando uma estrada de chão estava bastante complicado, tanto os servidores trabalham lá, quanto a gente, quando necessita ir lá, muita dificuldade de conseguir acessar. Então, também com o apoio da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, já foi feita uma melhoria no acesso do viveiro, né? Aqui é uma foto que mostra a máquina trabalhando ali e como ficou o acesso agora. E aí a gente se pergunta, né, qual a finalidade do viveiro? E para a gente é claro isso, né, de garantir a biodiversidade através da valorização da flora local, com a coleta de sementes em matrizes, né, e isso a gente está se propondo também com contribuições externas do próprio grupo de trabalho, o georreferenciamento dessas matrizes, a produção de mudas para adaptação e para testagem em áreas públicas da cidade, né, que são vinculadas aos sistemas de áreas verdes, que são as unidades de conservação, corredores ecológicos, parques, praças, as APPs, a arborização viária como um todo, né, que acaba também beneficiando muito a fauna, né? E o que a gente quer para o viveiro? Isso está sendo construído dentro do grupo de trabalho. Então, a gente conseguiu, com a atual gestão, e isso eu agradeço muito ao Germano pelo apoio que tem nos dado, né, como servidores, a buscar e ter um compromisso de deixar o viveiro organizado e estruturado para as próximas gestões, né, garantindo uma continuidade através dos recursos do FUNPROAMB, e isso, então, é fundamental a participação de todos vocês, conselheiros, para que a gente possa utilizar os recursos do FUNPROAMB no viveiro, né? E escolher um gestor técnico exclusivo para o viveiro. A gente o cobertor é muito curto, assim, então a gente acaba sempre tendo que fazer uma escolha, uma renúncia para conseguir, mas o viveiro, ele está na pauta, o nosso foco é futuro, é melhorar, é qualificar, então a gente já está verificando nas possibilidades qual técnico teria disposição em trabalhar, em encampar, né, essa empreitada conosco. No FUNPROAMB, no plano de aplicação, então a gente tem para esse ano de 2020 o recurso de 800 mil previsto, e é daqui que se pretende então fazer as reformas das edificações. E também a gente tem já previsões orçamentárias contempladas, tanto na LDO para os próximos 3 anos, esses dias veio
né, para a gente fazer as previsões na LDO e na LOA, então que a gente tenha garantido os recursos para a continuidade das ações ali no Viveira. Eu digo isso, gente, e eu agradeço assim a oportunidade de demonstrar aquilo que está acontecendo, né? Como dito, né, a gente sabe que precisa melhorar, tem que melhorar, o momento é esse. As dificuldades, elas existem, mas a gente precisa enfrentar juntos, gestores, servidores, sociedade, conselheiros, né, para que a gente possa qualificar. Então, é muito importante esse apoio e a gente já se coloca à disposição, então, para poder ouvir as contribuições no momento oportuno, numa reunião do grupo de trabalho, para que possa cada vez mais qualificar o que a gente pretende ali para a melhoria do Viveira. Eu agradeço muito a oportunidade aqui de estar apresentando. Obrigado, Alex. Maravilhosa fala, como sempre. Agradeço teu empenho, o empenho de toda a equipe aí que tem se dedicado muito das áreas verdes, aí da urbanização, e tentar construir uma solução. De fato, só da gente ingressou também, né, à frente aí da gestão das SMAs, com os problemas já acontecendo, uma série de situações aí adversas, mas que bom que a gente tem um time tão qualificado, esforçado, que apesar das dificuldades, eu vejo, meu Deus do céu, como o Alex ali, que tem que fazer a gestão, né, dos espaços públicos, das áreas verdes, a parte operacional, assim, é muito desafiadora, gente, para né, tudo que envolve a administração pública, que tem que licitar, que tem que ter previsão orçamentária, né? E aí são várias especialidades dentro dos processos, a gente não consegue, às vezes, fazer os processos acontecerem assim, porque aqui dentro de uma secretaria tu tem, né, o arquiteto, tem o biólogo, mas para tu botar um projeto na rua, tu tem um caminho gigantesco, né? Secretaria da Fazenda, Secretaria de Planejamento e Gestão, aí tu é termo de referência, o edital, e eu vejo, né, as questões, vocês veem da complexidade, né, do fundo, tem que aprovar diretrizes, né, do fundo, a prestação de contas, tem a equipe financeira, é muito desafiador fazer os projetos andares, principalmente quando sai um pouquinho da curva, do padrão, assim, né, então é mais desafiador ainda em se virar com todas as dificuldades financeiras, enfim, que o município também vivenciou aí, teve momentos de parcelamentos de salário, né, enfim, mas que bom que a gente tem uma equipe, eu consigo identificar isso, né, na figura do Alex, da Gabi, Verônica, enfim, tantos outros aí que ajudam e que enxergam e que tentam superar, independente do governo também, que é uma coisa, né, isso que eu vejo que o pessoal assim, não é uma questão de governo, esse ou aquele governo, o pessoal está preocupado com a cidade, né, e tentar construir e melhorar. Então, eu enxergo, visualizo, sim, compartilho com vocês todas as angústias e dificuldades aí que a gente tem com relação ao viver, mas a gente está aqui para tentar construir a nossa parte, né? Eu sei que não vai ser a solução do todo, não vamos ter tempo de solucionar aqui, ao menos né, até o final dessa gestão, mas a gente tem que iniciar este processo, né, instrumentalizar ele, preparar, como disse o Alex, para a próxima gestão aí a gente conseguir, então, né, quem assumir, dar a continuidade nesse trabalho e, de fato, retomar aí o nosso Viveira Municipal, com um projeto, né, mais claro, objetivo, né, que seja factível de execução. Então, meu muito obrigado aí ao Alex, a toda a equipe que vem se empenhando, né, para tentar construir e buscar solução, discutindo aí conosco os melhores caminhos. A gente tem inscrito aqui dos conselheiros a Cláudia, o José Renato, Barros, isso? Tá. Porventura, mas eu vou abrir então a palavra na ordem que inscritos, o Barros, mas eu acho que o Barros escreveu antes. Deixa eu ver. Barros. Estou entrando. Estamos ouvindo. Deixa eu ver se eu consigo. Agora. Bom,
Em relação ao viveiro, o senhor sabe, todo mundo sabe que é uma pauta muito caro para mim, a questão do viveiro. Eu não entendo por que estão sendo gasto milhares de reais aí com mudas, se nós temos, então, essas mudas no viveiro. Essa é uma pergunta que eu queria fazer. Aliás, também plantar a árvore e depois não cuidar não adianta. Outra coisa que eu queria colocar em relação ao tempo, se seria possível dar um tempo, oportunizar um tempo para que a gente apresente também o mesmo tempo que o senhor Alex falou aí, que nós apresentemos a nossa visão sobre o viveiro, para que não fique só a ESMAN apresentando e nós possamos, na próxima reunião, fazer uma apresentação com pessoa, inclusive, capacitada para isso, que não seja do Coman, enfim. Então, eu queria fazer esta colocação aí. Queria dizer também o seguinte, senhor secretário. 1 ano sem luz, senhor Alex, 1 ano sem luz, eu acho que tem alguma coisa que não está funcionando bem aí. Porque a CE, então, é culpada. Essa semana eu vou entrar em contato com a CE. Eu quero ver os trâmites deles em relação a essa questão da luz aí, que há mais de 1 ano não é ligada. Então, eu queria reiterar o pedido esse aí para que nós tivéssemos também o mesmo tempo para falarmos na próxima reunião. E era isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Barros. Não há dúvida aí o comitê executivo formado que a gente possa deliberar e na próxima reunião, naturalmente, dar a oportunidade. Eu acho que é bem-vinda sempre, né, a apresentação, a gente ouvir, né, na própria apresentação do Alex, ele já comentou isso, estamos à disposição aqui para tentar entender também quais são as soluções, enfim, quais são as propostas, a gente está sempre aí para construir. Com relação, né, eu acho que depois posso dar a oportunidade para o Alex falar, de fato, né, os processos de uma contratação, né, envolvem desde a contratação, a licitação para a contratação do projeto, né, o projeto que tem que ser aprovado junto com a CE. Então, só em tu licitar o processo, pegar todos os pareceres jurídicos, recursos, procuradoria, aí licita uma contratação para desenvolver um projeto elétrico, né, para aprovar na CE. Daí vai lá na CE, a CE daqui a pouco não aprova, tem que modificar o projeto, aí aprova o projeto, aí tu tem que rodar em cima daquele projeto para tu licitar a obra, né? Aí tu vai todas as instâncias, recursos, fundo, orçamento, tira financeiro, publica, edital, volta, fazenda, né? Para fazer esse edital, tem algumas rodadas, não é bem assim, volta, né? Faz a contratação, né, em função da emergência, vejam bem, né, a gente tinha uma necessidade, uma emergência, vamos fazer uma licitação emergencial, que é a mais rápida, imagina que a gente conseguiu uma emergencial, que é a mais rápida, aí vai para a procuradoria, às vezes a procuradoria entende que não é essa, que deveria ser uma licitação normal e não que não é emergencial, aí daqui a pouco tem que fazer um ajuste, faz um esclarecimento. São processos, né? Eu lamento também que se tenha, né, todos esses ritos, toda essa burocracia. É, de fato, uma burocracia acaba que por muitas vezes prejudicando, né, um pouco os processos, mas é necessário, né? A administração trabalha assim, de acordo com as leis, né, 866, que trata a questão das licitações. É bem desafiador ainda, mais pandemia, enfim, todas as questões adversas, mas é importante que a gente está aqui traçando um caminho, não estamos, né, nos omitindo no sentido de buscar uma solução. O José Renato, depois o Alex, acho que também pode complementar a questão do plantio ali, enfim, eu acho que eu faço as falas de todos e depois a gente comenta para não ficar tendo que responder um a um. O Renato, ele não está mais presente aqui, pelo que a gente verificou. Está presente aí, Renato? Se tiver, por favor, escreva no chat. José Renato Barcelos. Nós não localizamos aqui, enquanto eu passo a palavra para a Cláudia, que está escrita aí. É isso aí. Cláudia. Som aí.
Essa aqui? Olha, Cláudia, a gente tentou liberar o teu som aí. Tu tá nos ouvindo? Câmbio. Deu certo. Tá com som, Cláudia. Mas não tá saindo. Não, agora bloqueou. Bloqueou. Vou liberar de novo aqui. Peraí, vou tentar, ó. Agora aperta aí liberar. Não tá dando. Mas ele chegou a liberar e aí tu bloqueou. Chegou a aparecer aqui que saiu e voltou. Eu vou apertar aqui, ó. É outra Cláudia. Tu não quer falar, Cláudia? Queria. Não, Tá. Ó, é outra Cláudia. Então, vai lá. Tá com saudade. Ela não estava querendo falar. Ela não tá ativando. Agora é essa Cláudia aqui, isso, eu liberei. Cláudia, daí tu libera aí o teu som agora. Cláudia. Eu liberei. Pronto. Boa tarde, senhor secretário e demais conselheiros. Eu só queria fazer um relato quanto ao viveiro, que é uma preocupação minha. Eu sou educadora ambiental há mais de 15 anos, trabalho em escolas públicas como voluntária. Atualmente, eu sou diretora de uma escola do Estado. Mas há muito tempo a gente vem encontrando dificuldades em conseguir do viveiro para fazer os plantios nas escolas, porque vocês é de conhecimento de todos a dificuldade financeira das escolas públicas e muitas vezes temos que recorrer aos viveiros. O que a gente começa a pensar? Quem é o futuro da nossa cidade? Onde é que começa? Dentro das nossas escolas. E quando a gente encontra dificuldade em conseguir material para trabalhar com as crianças das escolas, o que vai nos restar? A gente encontra uma burocracia muito grande, e isso já faz algum tempo. Há um tempo atrás, se conseguia apoio do viveiro rapidamente, se conseguia materiais de lá, mas agora, de uns tempos para cá, e eu vou dizer que de uns 3 anos para cá, a dificuldade é muito grande. Então, o que eu gostaria de deixar aqui é o meu depoimento, e eu gostaria de um olhar para dentro das escolas em relação ao viveiro, porque muitas vezes se diz assim, é somente plantar uma árvore, mas para uma criança dentro de uma escola, às vezes é muito mais que plantar uma árvore, é o conscientizar da sua responsabilidade ambiental. Então, era isso que eu gostaria de deixar e até passar para o Tiago, porque o Tiago também tem alguma coisa a falar em relação a isso. Então, eu passo o gancho para o Tiago, mas eu acho que as nossas escolas também deveriam ter um olhar, e principalmente porque o viveiro é muito importante para as escolas públicas de Porto Alegre, porque as crianças vão fazer a diferença num futuro bem próximo. Obrigada. Obrigado, Cláudia. O Renato voltou, o Renato está aí. Obrigado, Renato. Oi. Bom, em primeiro lugar, eu queria só retomar a questão da Câmara Técnica do Fundo de Defesa do Meio Ambiente, que eu fiz uma pergunta, eu acho que a Andréia ainda não me esclareceu. Até, pelo menos, eu entendo que a Câmara Técnica está ativa. Eu queria que a Andréia esclarecesse isso. Em segundo lugar, eu acho que é importante dar voz à comunidade. Há várias organizações que precisam se manifestar em relação ao viveiro, que é um ponto importantíssimo para a cidade, secretária. E há um ofício, eu tenho conhecimento, nós temos conhecimento do movimento, que é um ofício encaminhado no ano de 2019, nesse sentido de abrir canais de participação para discutir a questão do viveiro, né? Eram esses 2 pontos, em primeiro lugar. A questão da Câmara Técnica, que eu acho que é importante nós esclarecermos bem, porque me parece que várias mudanças passam por aí, né? Nós temos que ativar as câmaras técnicas. Obrigado. Obrigado, Renato. A Andréia, deixa eu liberar aqui. Oi, Renato. Não, a Câmara Técnica do Fundo não está ativa. O que houve foi aquele GT para se reativar as câmaras técnicas, e o que eu, inclusive, fui buscar agora, enquanto o Alex estava apresentando, fui buscar todas as normativas. Houve uma resolução no início de 2019, aprovando os recursos para 2019, é a resolução 1/2019, pela plenária do Coman, e a resolução 2/2019, também pela plenária, com os percentuais daqueles diretrizes. Mas a Câmara Técnica do Fundo não está ativa. Eu sou solidária contigo, compartilho contigo
dessa necessidade premente da gente reativar a Câmara Técnica. Por quê? Porque não é só uma questão das diretrizes. O próprio plano de aplicação dos recursos, ele passa pela Câmara Técnica, né? Eu sugiro aos conselheiros, aos novos, que deem uma olhada, porque existe uma legislação específica. E aí eu tô com todo esse material aqui compilado, eu posso mandar para todo mundo o trabalho que eu já fiz de pegar todas as resoluções ano a ano, pegar o decreto específico, que é o decreto que trata do fundo, né? Nós temos um decreto específico para o recurso do fundo, que é o decreto 15679 de 2007, mas eu tô com tudo isso pronto, posso mandar, posso compartilhar das minhas pastas, porque a Câmara Técnica do Fundo não está ativa. Aliás, nenhuma Câmara Técnica está ativa no momento, né? Todo o funcionamento e o uso do recurso do fundo está se baseando na aprovação tão somente da diretriz. O plano de aplicação não está, né? E eu compartilho contigo dessa preocupação. Mas isso eu acho que enquanto tu caiu, a gente, na verdade, meio que decidiu algumas coisas, que é que as entidades se candidatem para todas as 5 câmaras técnicas antes da próxima reunião. Então, já se pode remontar as câmaras técnicas, e eu acho que isso é bem importante, né? Sim, acho, né? Importante a gente ter, porque no fim a gente vem para a reunião e não tem as candidaturas. É importante o pessoal, quem tem interesse, a gente tem dificuldade de preencher essas câmaras técnicas, a gente está desde antes até da pandemia, né, nessa questão de fechar as câmaras técnicas, e aí a gente consulta todos quem tem interesse em participar, por favor, faça, e aí a gente na próxima reunião delibera com relação, então, né, as câmaras técnicas, forma elas de forma, né, permanente. Então, acho que a gente consegue, na próxima reunião, encaminhar bem esse assunto. Eduardo, então. Eduardo. Olá. Uma outra questão, eu também estou chegando agora, então estou me inteirando aí dos regramentos, né? E estava lendo aqui o decreto citado pela Andréa. Eu vi também que, além da Câmara Técnica do Fundo, existe ali no artigo 6º do decreto 15.679 menção ao Comitê Gestor do Proambiente. E eu gostaria de entender qual seria o papel desse comitê, se ele está instituído, quem são as entidades representantes nesse momento. Seria essa a minha questão. Obrigado. Tá bem. Obrigado, Eduardo. Eu acho que esse comitê gestor está formado, não, né? Sim, o comitê executivo inteiro está formado. Andréa, tem um pouquinho histórico disso? Nos ajudar? Vai lá. Sim, o comitê gestor, ele é formado por integrantes do Coman, em geral, alguém da Câmara Técnica. Nós já tivemos várias modalidades. A gente teve uma modalidade em que uma pessoa da Câmara Técnica do Fundo ia para esse comitê, porque este comitê gestor é o comitê que trata, geralmente tem alguém da assessoria de planejamento, da CEPLA, pelo menos na época era a CEPLA, eu não sei qual é a sigla, mas é a assessoria de planejamento financeiro da SMAN. Tem alguém da própria prefeitura, da Secretaria da Fazenda no comitê gestor. Isso tudo está no decreto que o Eduardo acabou de mencionar. E aí a gente tinha a construção coletiva, esse é o histórico, de uma construção coletiva com a participação da sociedade, do Coman, no plano de aplicação, na prestação de contas, né, de quanto dos recursos que existem no fundo em determinado momento, no planejamento para o ano seguinte. Então, o comitê, a Câmara Técnica do Fundo, Eduardo, é uma Câmara Técnica que, em geral, se desdobrava em algumas tarefas classicamente. Uma das primeiras tarefas, e que eu espero que em breve a gente tenha de volta, que é o edital de acesso aos recursos do fundo para a sociedade civil. Esse edital, ao longo da história, ele produziu N importantes projetos e importantes produtos para a cidade de Porto Alegre, né? Teve literatura, teve material bibliográfico produzido,
teve filmes produzidos, tiveram projetos de saneamento produzidos, inclusive um projeto que agora, o primeiro projeto com a questão das emissões no centro de Porto Alegre foi com recurso do fundo, no edital de 2013. Então, a Câmara Técnica do Fundo, ela se desdobrava em trabalhar nessa questão do edital e na questão do plano de aplicação e acompanhamento dos gastos dos recursos do fundo, né? Por quê? Porque ela é quem chancela, né? A gente aprova aqui na plenária as diretrizes, se faz um plano de aplicação, o plano de aplicação é um detalhamento dessas diretrizes, porque as diretrizes, elas são vagas. A gente olha lá, por exemplo, a diretriz primeira, educação ambiental e eventos. A diretriz terceira é uma diretriz que tem a maior percentual, né? Quase 44% do recurso do fundo para aquele ano. Então, ele é bem amplo. E aí é exatamente o plano de aplicação é que faz esse detalhamento, né? No ano passado, né, 2018 para 2019, não houve a Câmara Técnica e o plano de aplicação ele foi construído só dentro da SMAN. E aí eu já vou fazer coro, né? Eu sei que a gente já tinha pulado o ponto da pauta, mas já que eu tinha que dar explicação, vou aproveitar e dizer da importância da gente retomar essa questão da participação da sociedade, né? Nessa efetiva gestão e alocação dos recursos do fundo, né? Espero ter explicado o suficiente, né? E qualquer coisa também, vocês têm os meus e-mails, pode me mandar, a gente pode trocar informações, porque eu acho que isso é muito importante, assim, a clareza das informações para que todo mundo fique muito claro. E eu gostaria, secretário, de salientar em meu nome, já em nome, eu acho que da grande maioria, ou se não de todos os conselheiros, que não se trata de nenhum tipo de desconfiança de mau uso com recurso do fundo. Se trata de a gente também estar todos tranquilos dentro da regra da lei, né, da aplicação e do acompanhamento, porque nós somos cobrados aonde que o dinheiro do fundo está sendo aplicado e por que está sendo aplicado em opção A e não opção B. Perfeito, Andréia. Excelente contribuição. Não há dúvida da importância, né, de a gente estar todos na mesma página. Muito importante, né, da administração, a gente sempre nivelar os conhecimentos, né, porque às vezes algum grupo tem um determinado conhecimento, outro tem outro, cada um tem um nível de expectativa, então a gente tem que estar sempre aqui nivelando a informação, o conhecimento. A gente passou um pouco aí pela situação, né, da pandemia, acabou que nos afastamos, nos organizando um pouco nas prioridades, assim, mas a gente teve a nossa primeira reunião no mês passado, estamos tendo a segunda. A tendência é que a gente vá se organizando nesse novo formato. A gente também, na verdade, o Comando tinha muita dificuldade, e eu acho que isso prejudicou bastante os trabalhos. A gente fez várias tentativas de reunião e não tinha quórum, né? Antes da situação da pandemia, e temos, né, câmaras técnicas e, enfim, todo aquilo que prevê o nosso regimento interno, os nossos regramentos, né, não conseguiam se viabilizar, porque nós não tínhamos nem quórum para fazer a plenária do Comando, que dirá, então, representantes para as câmaras técnicas, né? E, naturalmente, né, as questões de gestão, enfim, de aplicação dos recursos seguem, né, pela Secretaria do Meio Ambiente, mas é importante a gente compartilhar com todos vocês esses momentos. Eu acho que na próxima reunião a gente já encaminha um pouco esse assunto mais com relação ao fundo, a apresentação pela equipe aí da Unidade de Orçamento e Finanças, demonstrando quanto que foi aprovado, o que foi aprovado, as diretrizes, o que foi aplicado até então. Na verdade, você vai pegar tudo aquilo que dentro das diretrizes, vamos verificar que pouco se aplica, né, dos recursos do fundo, porque realmente as dificuldades de tu gastar dinheiro da administração são muito grandes, é muita burocracia mesmo, né? São muitos órgãos de controle dos procedimentos licitatórios, então tu desenvolver o projeto, tu botar para a rua, né, o edital seguindo todas as regras, às vezes é bem complexo, então não se consegue viabilizar, entra anos, mas não se consegue gastar o recurso, mesmo já aprovado dentro daquelas diretrizes ali, pelas dificuldades, mas a gente vai, naturalmente, nesse novo formato aí, na próxima reunião, já trazendo, pedindo, então, que todos, né, e já o avançado da hora, se caminhando para o final,
Então, que se inscrevam para essas representações para que a gente possa deliberar, né, na próxima reunião. Desculpa. Mandar por e-mail, né, para a nossa secretária executiva aqui o interesse em participar dessas câmaras técnicas, né, para a gente formar tanto a questão do fundo, ou outra que tiver interesse. E aí, lembrando, tem um regulamento, são quantos representantes? São 5, né? São 5 representantes para a câmara técnica. Imagino que a gente não vai conseguir formar todas, né, com essas representações, mas quem tiver interesse, por favor, faça a inscrição, que aí a gente vai estar fazendo um trabalho mais conjunto aí, dentro das competências. Senhores conselheiros, eu pediria a indicação, então a gente teria mais 2 apresentações, mas o avançado da ordem não nos permite avançar nessas pautas. A gente teria uma indicação de representante para participar dos fóruns dos conselhos. De repente, vamos adiantar já esse assunto aí, que tem bastante tempo o pessoal demandando, se tem alguém com interesse em participar dos fóruns dos conselhos. O item... Oi? Representando o Coman. Se alguém teria interesse para a gente já deliberar esse ponto. A Ama Guaíba tem interesse. Um representante, mais alguém tem interesse? O Thiago quer a palavra, Thiago? Não, só para elucidar, secretário, é um titular e um suplente, correto? Desculpa, falhou um pouquinho aqui, não te ouvi. É um titular e um suplente para o Fórum dos Conselhos. Sim. Então, não, só para convidar, toda a vida se coloca à disposição. Eu tenho participado de algumas reuniões do Fórum já há algum tempo, mas eu vi que tem mais interessados, né? Aí fica a critério da plenária. Tá. Tem AMA, tem o Davila e o Renato do Direitos Humanos, do Movimento de Justiça. Então, eu vou naturalmente colher os votos. Se alguém, todos 3 são candidatos, seriam um titular e um suplente, alguma possibilidade de se acordar com relação a isso? Senão, a gente coloca em votação, mais votado titular, segundo colocado suplente. Né? A gente temos 3 representantes do fundo ali, tá? Da questão do fundo, ótimo. Daí depois Simone também para. Lembrando que a gente aqui está extraindo a indicação do representante do Coman para os fóruns dos conselhos. Então temos três candidatos aqui. Simone para o fórum, perfeito. Fórum, então tá. Temos Simone, temos Thiago, Eduardo e Renato. Por favor. Então, é Thiago, Renato, Simone e Eduardo. Perfeito. O Thiago é da Toda Vida. O Renato é do Movimento de Justiça. A Simone... A Simone é da AMA, titular da AMA. AMA Guaíba. Tá, mas o Eduardo e a Simone são da AMA Guaíba. Então um representante Simone é Simone. Titular e Renato suplente. Tá. Então, Simone representa a AMA Guaíba, nesse caso. E eu consulto, então, todos os conselheiros entenderam, repassando que nós temos Thiago, ONG Toda Vida. Renato, do Movimento de Justiça. Simone, da AMA Guaíba. Isso. E o Eduardo... Não, o Eduardo também, que é suplente, no caso, tá bem? Tá. Vou fazer a leitura aqui, tem a relação dos conselheiros, para escolher os votos, então, sim. Por favor, a Luana, do gabinete do prefeito, como é que vota? Oi? Não está mais, não se encontra mais na reunião, a Luana. Maicon também não está mais presente. Vamos ver. A Fernanda está ali. Fernanda. Libera teu som aí, Fernanda.
Pronto. Funcionando? Sim. Agora sim. Simone. Vota na Simone. Perfeito. Obrigado. Então, Simone. O Renê não vem? O Renê se encontra aí. Eu pulei. Renê, por favor, como que vota? Tem que liberar o som. Renê. Não estamos. Renê. Bom, vamos adiante um pouquinho. Essa lista aqui, será que é das pessoas certas? Renê, a Fernanda já foi. Agora a Cláudia. Cláudia Costa. Cláudia, Ibama, como é que vota? Cláudia? Eu voto em um ou posso já dar os dois? O titular e o suplente? Vota em um. Vota em um. Eu voto no Thiago, então. E o segundo fica como suplente, né? Eu voto no Thiago. É uma vaga, né? No caso, daí o suplente fica em segundo. Thiago, perfeito. Paulo Renato. Opa! Tá ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Simone. Simone. Obrigado, Paulo. Agora Simone. Sim, a Simone Strigler. Não sei. Não sei se as 80 e essa. Simone? Liberou o seu som aí, Simone. Simone, liberei, tem duas Simones aqui, liberei os áudios todos. Vamos ver, Simone. Por favor, expõe. Qual Simone? Simone da Ama Guaíba. Ah, tá. Como vota? É a Simone Azambuja, então, que é da Agapan. Quem? A Zambuja? Então... Não está na reunião. Não está. O Eduardo, então você vota. Eduardo. Oi, me ouvem? Sim. Isso, gente, eu queria esclarecer, viu? A Simone da AMA não está na reunião, tá? Eu estou aqui na suplência dela. E a AMA tem essa única candidatura aqui para o fórum, tá? Que é da Simone, que é obviamente o nosso voto. Tá bem. Obrigado. Então, só voto na Simone, naturalmente. A Andréia. Alô? Oi. Tiago, toda a vida. Obrigado. Barros, da UAMPA. Simone. Obrigado. Alessandra, da OAB. Alessandra. Tenta aí, Alessandra. Deu? Me ouvem agora? Sim. Thiago, obrigado. Alessandra. Agora. A Eleandra. Takuti. Não tá. Eleandra. Não tá. Não. Eleandra não está presente. Por favor, se tiver, escreva no chat. O Renato Barcelos. Só o Renato. Estão me ouvindo, pessoal? Voto na Simone Steigleder, da AMA Guaíba. Obrigado. Agora, Fiergues, o Luiz Francisco. Estou aparecendo. Tiago.
Tiago, obrigado. O Júlio. Sim. Voto na Simone. Obrigado, Júlio. A Kátia não se encontra, né? Tá aí, Kátia, por favor. Libera o seu som aí, Kátia. Tá com o microfone bloqueado. Liberou? Liberou. Liberou? Sim. Eu voto na Toda a Vida no Tiago. Obrigado, Kátia. E o Thiago travou um pouquinho. Só que Eu voto na Toda a Vida, na minha candidatura. Aí. Tá bem, Thiago. Deixa eu só contar aqui. Deu 6 a 7. Não, 6 a 6. 6 a 6. Só um pouquinho aqui. Então, a gente teve 6 votos. Para o Thiago e 6 votos para a Simone. E 6 votos para a Simone. E é um empate. Empate, o presidente vai ter que desempatar. Nesse sentido, então, indico o conselheiro mais por conhecer um pouco o conselheiro Thiago, em havendo empate, indico o conselheiro Thiago, né, para representar, então, o comando nos fóruns do Conselho, como voto de desempate, nesse caso é da figura do presidente, sendo necessário, pedindo e agradecendo a participação da Simone, que vai ficar como suplente, então, do Thiago, vão poder se revezar, enfim, dentro das disponibilidades aí de participar dessas reuniões. Senhores conselheiros, eu vou pedir só para a Cibele fazer uma comunicação que eu acho que é bem importante antes de a gente encerrar. A Cibele Carneiro, nossa coordenadora da Educação Ambiental, que ela pediu para comunicar a abertura do edital com relação, vocês devem ter visto aí que saiu um pouco na imprensa, com relação à política climática. Cibele, estou te liberando aqui o som, faz rapidamente aqui antes de a gente encerrar, para que todos tenham conhecimento desses editais aí. Oi, pessoal, peraí que eu estava desprevenida aqui, eu achei que nem fosse falar, deixa eu entrar aqui. Então, a gente compartilhou com vocês hoje a notícia, né, de lançamento, de abertura do edital, que o Google está promovendo, enfim, o ICLEI abriu o edital, né, o ICLEI é nosso parceiro há muitos anos aqui em Porto Alegre, trabalha com a política de mudanças climáticas há muito tempo em muitas cidades do mundo inteiro, e aí o ICLEI está gerenciando um fundo do Google, que é incrível, assim, o valor até nos impactou, porque são 2 projetos que eles vão escolher em Porto Alegre, de até 660 mil cada um dos projetos. Então, é uma oportunidade incrível, assim, para a gente, de fato, ter ações climáticas de alto potencial e alto impacto na cidade. Então, no e-mail de todos os conselheiros tem a notícia, né? A gente compartilhou em vários grupos, vários conselheiros aqui estão nos grupos do Põe Quieta, enfim, outros grupos de ação aí, de movimento. Então, fica à disposição, acho importante vocês compartilharem também com as redes de vocês, porque quanto mais instituições se unirem para juntas, inclusive, poderem disponibilizar os projetos e apreciar encaminhar os projetos, mais chance tem da gente ter iniciativas inovadoras na cidade. Então é isso, basicamente é isso, não vou mais tomar o tempo de vocês, todas as informações estão lá, o edital está lá, o anexo para encaminhamento das propostas, o inventário de emissão de gases de Porto Alegre de 2013 está anexado também, a nossa política municipal está anexada na matéria, e o acesso à plataforma do Google, que é o EIE, que dá dados relacionados a 2018 focados em emissões de edificações e transporte por setor, quanto que emitiu de ônibus, quanto que emitiu de carros de uso unitário, tá tudo disponibilizado nessa matéria que a gente compartilhou com vocês. E, enfim, acho que é bem interessante de se olhar
E o mais legal é que eles preveem no edital que as instituições elas podem se unir para apresentar juntas projetos maiores. Porque às vezes é uma instituição, o Toda a Vida tem um projeto pequeno ligado a ônibus. Eu tô meio gago hoje, tô cansada, gente. Eu tô meio ruim para falar hoje, mas a Toda a Vida tem um projeto, o pessoal da URGS tem outro ligado à energia solar. Daqui a pouquinho se juntam as entidades e a gente consegue fazer um projeto, mega projeto, contemplando esse valor maravilhoso, e a gente dá um boom aí de ações nesse sentido. E é isso. Agradeço. Show de bola. E fico à disposição. Obrigado, Cibele, né, tá de parabéns aí, foi uma guerreira para viabilizar esse projeto para Porto Alegre, para, né, a cidade junto com Curitiba aí ser contemplado pelo Google, pelo ICLEI, super batalhou, que bom que a gente conseguiu, chegou nesse momento aí, abriu essa oportunidade. Cibele, que coordena a educação ambiental, vem fazendo um trabalho brilhante aí frente do tema, trazendo vários pontos aí importantes para Porto Alegre. Eu vou encerrando. O Thiago queria fazer uma questão de ordem, eu acho que o Thiago levantou a mão, eu vi? Não? Thiago, liberei aí. Ó, libera aí. Eu só queria fazer uma consideração, secretário, que eu achei de muito mau gosto e de forma que foi muito desrespeitoso com o funcionário da SMAN que estava apresentando. Enquanto ele estava apresentando, ele estava sendo achacado constantemente no chat. Eu acho que a presidência tem que normatizar o uso do chat para que esse tipo de situação não se repita. É desagradável para todos, enquanto ele falava aquela povoação de comentários que não acrescentam em nada para o debate. Tá bom, secretário? Essa é a nossa ponderação. Obrigado, Thiago. De fato, a gente está estruturando, eu até queria apresentar um pouco a estratégia da deliberação remota, a resolução estava proposta na pauta. Eu não sei se foi compartilhado já com os conselheiros. Nós iríamos apresentar hoje para daí compartilhar com os demais, mas enfim, acabamos que não deu oportunidade. André, teu som aí, pode falar. Sim, secretário. Eu queria só fazer um pedido para a secretaria. Ontem foi apresentado numa live, né, pelo prefeito que tu estavas, eu estava assistindo, né, a questão da política de logística reversa sobre 4 projetos de lei que estão tramitando na Câmara dos Vereadores, né, e sobre a questão dos resíduos. Então, gostaria de pedir que, se fosse possível, se a secretaria pudesse nos enviar os PLs, né? Eu sei que tem como procurar dentro da Câmara, mas é sempre um pouco mais difícil para a gente, sem ter o número do PL. E ontem o prefeito falou bastante nisso, e naquela questão da live da logística reversa, mas em nenhum momento tinha o número dos projetos de lei. Se fosse possível enviar para a gente ou o texto dos projetos, ou pelo menos o número dos projetos, para ficar um pouco mais fácil pela procura na Câmara dos Vereadores, porque com certeza é um tema que interessa bastante ao Coman, a questão da política de resíduos sólidos, né? Sim, ótimo, Andréa. Importante, acho que até é o caso de também a gente propor uma pauta, vir apresentar aqui nesse conselho, um pouco das propostas mais detalhadas ali ontem, né, realmente bem corrida em função da live, né, mas a gente poderia detalhar um pouco esses projetos. Ó, a Cibele já está compartilhando conosco ali o link direto, né, de cada um dos projetos que vai estar no site, e aí já entra direto ali, consegue baixar o projeto. Mas também eu acho que, né, do nosso comitê executivo aí, da gente deliberar, então, não sei se para a próxima reunião ou para uma outra, aí também a apresentação, que é realmente um grande avanço, né, de Porto Alegre, a gente tentar instituir uma política, né, municipal de logística reversa, né, impor essa obrigação daquele que produz, né, o resíduo, que coloca no mercado, que tenha a responsabilidade de dar a destinação, né, adequada, recolher esse produto. A gente tem uma expectativa muito grande, muito positiva aí do ponto de vista ambiental, de a gente conseguir regulamentar, instituir no município de Porto Alegre a logística reversa, preocupando-se, né, naturalmente com a gestão adequada dos nossos resíduos aí. Tá bem, senhores conselheiros?
Agradeço a oportunidade do convívio, do debate aí com todos vocês. Sigamos até a próxima reunião aí, avançando nas nossas pautas. Um excelente resto de semana aí para todos. Excelente quinta-feira. Até mais.